Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando. A gente vai para mais uma videoaula, tá? Nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre o número complexo, mais precisamente, né? Iniciamos com o argumento do número complexo. Deixa eu colocar aqui. Argumento do número complexo, tá? O que seria o argumento do número complexo? Deixa eu só colocar um pedacinho do plano cartesiano aqui, só para vocês conseguirem entender o que eu quero dizer. Imaginem que eu tenho aqui ó, o eixo y, o eixo x, certo? Normal, beleza. Aí eu vou ter um número complexo aqui, por exemplo, ó, vamos chamar ele de P. Vocês sabem que o módulo é isso aqui, né, gente? Que eu já mostrei para vocês. O módulo é a distância do ponto até o centro, né? A origem, do 0, 0. Beleza? O que é? A gente chama de aquele Pzinho grego lá, né? Então aqui, vamos supor que esse aqui é o ponto... Vamos mudar, ponto A, para ficar mais... Tá, gente? Para diferenciar, esse aqui é o P do grego lá, que seria o módulo. Que é a distância do ponto até a origem do plano cartesiano. Vocês estão compreendendo? Estão vendo que está fazendo um ângulo aqui, ó. Ó, esse ponto, estão vendo? Esse ponto aqui, né? Ele forma uma reta para chegar no ponto. E essa reta, ela forma um ângulo com o meu eixo x, tá? Eixo x, sempre eixo x. Ignore o eixo y, vamos trabalhar com o eixo x. Então, o que é o argumento de um número complexo, tá, gente? A grosso modo dizendo, o argumento do número complexo, tá? Ele é a medida do ângulo formado pelo eixo real, certo? Que seria o eixo x, e o eixo que forma onde está o ponto, certo? Então seria isso aqui, ó. Esse aqui é o argumento, certo? Bom, mas como é que eu vou descobrir esse argumento, cara? Daí tem uma formulazinha, tá? Aqui a formulazinha é bem assim, ó. Tangente do θ é igual a B sobre A. Tá, gente? Então, ou seja, tangente do... Esse aqui é o argumento, tá, gente? Esse θ aqui, na realidade, é o argumento. Então, a tangente do argumento sempre vai ser igual a B sobre A. Bom, essa é a formulazinha. Tá, como é que eu vou tirar a prova real disso? Vamos analisar, então. Beleza? Vamos analisar o seguinte, eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo é esse número complexo aqui. Deixa eu só analisar aqui, tá? Número complexo Z, que é menos 3 mais 3i, tá? Esse aqui é o número complexo que eu estou trabalhando com vocês. Ele, né, tem a parte real, tem a parte imaginária, fechou, tranquilo. Eu quero descobrir qual que é o argumento desse número. Bom, o módulo você já sabe, né? Lembrando que esse aqui é o A, esse aqui é o B, né? O A tá sozinho, o B acompanha o I. Se eu perguntasse quem era o módulo, era só elevar os dois ao quadrado e somar os dois ao quadrado e tirar a raiz deles, certo? Tipo, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esse seria um módulo. Mas eu não quero saber o módulo, eu quero saber o argumento. Bom, como é que a gente vai fazer para descobrir o argumento? Vamos analisar, ó. Tangente, tá? Do θ, que é o argumento, é igual a B sobre A. O meu B é 3, o meu A é menos 3, certo? Então, tangente desse meu ângulo é igual a menos 1, certo? Até aí tudo bem? Fechou, né? Então, agora a gente tem que analisar. A tangente de qual ângulo que vai ser igual a menos 1? Tá? É basicamente isso, tá? Tangente de quem que é igual a menos 1? Aí temos que recorrer ao ciclo trigonométrico, tá? Lá no ciclo trigonométrico a gente tem dois ângulos que existem, a tangente sendo menos 1, tá? Quais são esses dois ângulos? O ângulo de 315 graus, tá? 315 graus ele é menos 1. E também tem o ângulo de 135 graus, tá? Eu vou anotar aqui, ó. 315 graus e 135 graus. Certo, galera? Ou seja, esses dois ângulos, tá? Possuem a tangente igual a menos 1. Então, peraí, como é que eu vou saber qual que é o argumento desse número complexo aqui? Aí eu tenho que analisar. Aqui vocês concordam comigo que esse número complexo ele está no... Deixa eu ver. Aqui o eixo real e o eixo imaginário. Você sabe, né? Eixo real e eixo imaginário. O real está para a esquerda e o imaginário para cima. Então, no plano cartesiano, esquerda e para cima seria aqui, certo?
Então, ele está no segundo quadrante. Desses dois ângulos aqui, qual deles que está no segundo quadrante? Esse cara aqui, ó. Certo? Então, na realidade, ele é 135 graus. Se eu quiser trabalhar ele com radiano, né? A forma de radiano, ele seria 3π sobre 4. Né? Ou 3π sobre 4. Que é a mesma coisa, tá, gente? Porque 3 vezes 180, que é o valor do π, dividido por 4, ele vai dar o 135. Beleza? Vamos fazer mais exemplo para vocês conseguirem compreender o que eu estou querendo dizer. Tá? Mais um número. Vou colocar aqui, ó. O número complexo Z é aquele é o Z1 e esse aqui é o Z2, tá? Só para diferenciar. Ele vai ser o seguinte. 3 menos e raiz de 3. Nossa, que bagunça, que negócio louco, né? Bom, vamos analisar. Quem é o A, quem é o B? Certo? Ó, esse aqui estava no segundo quadrante, só para deixar bem claro. Como é que eu sei que está no segundo quadrante? Ó, mais, aí aqui seria menos, mais, aqui menos, menos, aqui mais, menos. Vocês lembram disso, né? Por que é mais, menos? Porque direita e cima, mais, né? Esquerda acima, o x é negativo e o y é positivo, ou seja, o eixo real negativo e o eixo imaginário positivo. Esquerda para baixo, os dois são negativos, tanto o real quanto o imaginário. Direita para baixo, o eixo real é positivo, mas o imaginário é negativo, tá? Isso vocês já viram. Então vamos pegar esse segundo exemplo. Primeira coisa, né, a gente vai analisar. Qual quadrante que está esse cara aqui? Vamos ver. Ó, eixo real é 3, então ele está para a direita, certo? Tranquilo, né? E o eixo imaginário é menos raiz de 3. Bom, se é menos é para baixo. Então, direito e baixo seria quarto quadrante, correto? Concorda comigo, né? Ó, esse aqui diz que é 3, então eixo real está para a direita. E o eixo imaginário é menos raiz de 3, porque é quem acompanha o i, né? Então, ele está para baixo. Então, seria quarto quadrante, tá? Então, vamos ver. Tangente do argumento é igual... A gente sabe que a formulazinha está onde? Tá, B sobre A. Então, o nosso B a gente viu que é menos raiz de 3. E o nosso A a gente viu que deu 3. Certo? Então, a tangente de que ângulo que vai dar menos raiz de 3 sobre 3? Bom, vamos analisar o seguinte. A tangente, se fosse somente raiz de 3 sobre 3, não tivesse o menos, tá? Eu poderia afirmar para vocês que seria tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Como ele é negativo, é a mesma coisa que a tangente de menos 30. Tangente de menos 30, eu posso afirmar que seria 330 ou, né, vamos ver, 330 ou 150. Tá? Como é que eu sei isso? Aí vocês têm que analisar lá no ciclo trigonométrico, tá, galera? Procura lá no eixo da tangente, que é o eixo lateralzinho ali, que ele é paralelo ao eixo y. Procura quais são os dois ângulos, sempre vai ter dois, tá? Quais são os dois ângulos que possuem a tangente dele como menos raiz de 3 sobre 3. É 330 e 350, tá? Bom, mas qual deles que eu vou utilizar? Bom, nesse caso eu vou utilizar o 330. Por quê? Eu não era quarto quadrante? E quarto quadrante, os 150 está no segundo, o 330 está no quarto. Então, é o 330, obrigatoriamente. Beleza? Então, isso aqui são alguns exemplos. Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais, ver se eu acho mais um exemplo bem rápido para vocês entenderem aqui. Deixa eu pegar aqui, cadê? Ó, vamos pegar esse outro aqui, ó, por exemplo. Mais um exemplo, tá? Para a gente conseguir entender bem tranquilo. Então, o Z3, eu vou falar que ele vai ser menos raiz de 5, desculpa, mais raiz de 5i, ou i raiz de 5, tanto faz, tá? Vamos primeiro analisar qual quadrante que ele está. Ó, a parte real é negativa, então ele está para a esquerda, tá? Porque a parte real é o eixo x para a esquerda, então ele é ou segundo ou terceiro quadrante. A parte imaginária é positiva, então é para cima, segundo quadrante. Beleza? Se é segundo quadrante, vamos analisar agora. Tangente do argumento vai ser igual a B sobre A. O meu B é a raiz de 5, o meu A é menos raiz de 5. Certo? Então, tangente do meu argumento vai ser igual. Ele por ele mesmo é 1, só que daí mais com menos dá menos. Opa, deu menos 1, novamente. Certo? Então, tangente de menos 1, a gente já viu aqui, ó. Menos 1 ele é 315 ou 135.
Como é o segundo quadrante, tá vendo aqui, ó, segundo quadrante, ele só pode ser o 135. Então, certo? Se ele fosse no quarto quadrante, no terceiro, desculpa, aí ele seria outro valor, tá? Se ele fosse, por exemplo, ou melhor, desculpa, se ele fosse o quarto quadrante, né? Ele poderia ser o quarto quadrante nesse caso, daí ele seria esse cara aqui de baixo, tá? Porque seria, ó, 135, isso que a gente já viu antes, tá? Na outra questão, porque ele deu, por coincidência, ó, deu menos 1, tá? Então, tangente de 135 ou tangente de 315 que dá menos 1. Nesse caso, como é segundo quadrante, tem que ser 135. Então, esse é o processo para a gente trabalhar com a tangente, o argumento do número complexo. Se vocês não analisarem o ciclo trigonométrico, vocês não vão chegar a lugar nenhum na realidade, tá? Tem que analisar o ciclo trigonométrico para poder entender e chegar a algum lugar, certo? Bom, o que é a forma... Deixa eu só virar aqui para não confundir, né? Eu vou aproveitar a mesma aula e vou colocar aqui a forma trigonométrica do número complexo. Bom, é o que a gente vai ver agora, forma trigonométrica do número complexo. Ah, mas parece difícil, mas vocês vão ver que não é bem fácil, é só vocês respeitarem a fórmulazinha que diz ali, tá? Qual que vai ser a forma do número complexo? Lembrando que esse aqui, ó, z igual a mais bi, tá? Isso aqui é a forma algébrica. Beleza? Isso aqui é algébrica. A trigonométrica, ela vai ser assim, z igual. Aquele pzinho lá, que seria a letra grega, tá? Só não me recordo agora. Vezes cosseno do argumento, certo? Mais i vezes seno do argumento. Então, essa sempre vai ser essa fórmula que eu vou utilizar. Então, essa aqui é a forma trigonométrica. Então, o que eu tenho que fazer agora, então? Na realidade, é só eu saber quem é o P. Lembrando que o P é o módulo, tá? Vou botar aqui, ó, módulo. E o argumento. Se eu souber quem é o argumento e o módulo, automaticamente eu sei exatamente qual é a forma trigonométrica, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo, na realidade, para a gente praticar, fica mais fácil, né? Vamos pensar o seguinte, prestem atenção. Deixa eu pegar um exemplo aqui para poder trabalhar com vocês. Cadê? Bom, achei um exemplo que eu vou trabalhar com vocês, tá? Imaginem esse número complexo aqui, ó. Ele vai ser 1 mais i raiz de 3, certo? Ele está na forma algébrica, tá vendo aqui, ó? A mais bi, né? I, b, o meu b seria a raiz de 3, o meu i e o meu a seria 1, né? Certo? Bom, eu quero descobrir qual é a forma trigonométrica dele, né? Como que eu faço? Primeira coisa é saber quem é o P. O P é o nosso módulo, tá, gente? Então, como é que eu calculo o módulo? Sempre vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, nesse caso, ficaria P, né, que seria o módulo, raiz quadrada, o meu A é 1, então 1 ao quadrado, mais o meu B é raiz de 3, então raiz de 3 elevado ao quadrado. Então, isso aqui seria P igual, raiz de 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 elevado ao quadrado seria a raiz de 9 é o próprio 3. Ou seja, quanto vale o módulo desse cara aqui? Raiz de 4, que é 2. Pronto, acabei de descobrir quem é o P. Agora eu tenho que descobrir quem é o argumento. Vamos analisar. Esse cara aqui, qual quadrante que ele tá? Ó, o meu eixo real positivo, eixo imaginário positivo. Então, ele é do primeiro quadrante. Beleza? Então, vamos analisar. Tangente do meu argumento, ele vai ser igual B sobre A. O meu B é raiz de 3, o meu A é 1. Então, tangente de raiz de 3 sobre 1 é o próprio raiz de 3, tá? Então, tangente de que ângulo que vai dar raiz de 3? Bom, eu tenho dois ângulos que tem tangente como raiz de 3, certo? O ângulo de 60 graus, beleza?
E, ó, tenho 60 graus e 240 graus. Os dois ângulos possuem, tá, uma tangente que corresponde à raiz de 3. Tranquilo por enquanto, certo? Então, esses dois ângulos aqui, eles têm como tangente raiz de 3. Suave? Bom, mas qual deles que eu vou utilizar? Bom, o 60 fica no primeiro quadrante e o 240 fica no terceiro. Que quadrante que eu falei que ele era? Primeiro. Então, na realidade, ele é 60. Beleza? Então, qual seria a forma trigonométrica? Z igual P, o nosso P é 2. Abre o parênteses. Cosseno do argumento, nosso argumento é 60 graus. Aí, mais I vezes seno de argumento, que é 60 também. Pronto. Essa aqui é a forma trigonométrica, não tem mais nada para fazer. Eu poderia, se quisesse, transformar esse 60 em π radiano. Seria 2, né, vezes cosseno de... Esse 60 é π sobre 3. Tá? Mais I seno de π sobre 3. Por que π sobre 3? Porque o π ele vale 180 dividido por 3 dá 60. É a mesma coisa, tá? Pode ser assim ou pode ser assim. Então, é só isso, não tem que fazer mais nada. É só a forma trigonométrica isso aqui. Beleza? Eu vou dar mais um exemplo pra gente trabalhar, tá? Vou pegar aqui no cantinho. Deixa eu pegar... Pode ser aqui, nesse espacinho aqui no canto. Tá? Vou dar um outro exemplo. Qual outro exemplo que eu vou dar pra vocês? Vamos pensar aqui. Deixa eu analisar, deixa eu pensar. Esse aqui deu quanto? Esse aqui no final deu raiz de 3. Então, vamos mudar. Vou pegar aqui um que vai dar diferente. Deixa eu ver esse aqui. Pode ser esse aqui, ó. Z igual a menos 1 menos I, tá? Então, vamos analisar. Esse cara está em qual quadrante? Ó, eixo real negativo para a esquerda, eixo imaginário negativo para baixo. Então, esquerda negativo, esquerda baixo seria terceiro quadrante, beleza? Então, vamos analisar, depois vamos ver qual o ângulo que vai ser, tá? Primeiro eu vou descobrir qual é o módulo, tá? Módulo de raiz quadrada do nosso A é menos 1, então menos 1 ao quadrado, mais o nosso B também é menos 1, porque na frente do I tem o 1, né? Então, menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai ser raiz de 1 mais 1, né? Porque menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1. Vai ser raiz de 2. Beleza? Tranquilo? Fechou, é isso mesmo. Vamos agora descobrir qual é o argumento. Então, tangente do nosso argumento ele é igual a B sobre A. O nosso B é menos 1, o nosso A é menos 1. Isso aqui dá 1. Bom, existem dois ângulos que possuem a tangente com o valor de 1. Quais são os dois ângulos que têm tangente de 1? O ângulo de 45 graus, tá? E o ângulo de 225 graus, tá? Tanto um quanto o outro possui a tangente que vale 1. Beleza? Qual que eu estou trabalhando? Bom, se é o terceiro quadrante, eu não vou usar o 45, porque esse aqui é no primeiro, então seria 225. Esse é o nosso argumento. Então, como é que ficaria? Z igual. O meu módulo, a gente viu que dá raiz de 2, aí abre o parênteses, cosseno do nosso ângulo, que seria 225, mais I seno do nosso ângulo, que é 225. Pronto, só isso. Se eu quiser transformar isso em linguagem de radianos, ficaria assim. Aí, no caso, se fosse olhar a forma, né, como radianos, ficaria raiz de 2, na linguagem de radiano, cosseno de 225 graus é a mesma coisa que 5π sobre 4, tá, gente? Aí, mais I seno de 5π sobre 4. Por que 5π sobre 4? Porque o π vale 180, 5 vezes 180 dá 900, 900 dividido por 4 é o 225 que a gente tinha ali. Então, isso aqui seria a forma trigonométrica de um número complexo. Tranquilo? Fechou? Então, eu acho que essa videoaula vai finalizar por aqui. Tchau para vocês e até a próxima.